Querido povo de Deus, nós estamos fazendo a nossa formação de uma quarta-feira. Nessa quarta-feira, estamos fazendo uma formação sobre uma questão ética. E às terças-feiras estamos falando sobre páginas difíceis da Bíblia. Estamos iniciando esse novo módulo tratando de ética. E por isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Sintam-se todos cumprimentados, todos. Porque se eu me detiver bastante nos cumprimentos e nos comentários iniciais, a gente vai chegar a 20 minutos só, porque é gente, tá? Então, um cheiro nas alfaces logo. Estejamos juntos, invocando o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Minha gente, uma questão ética, estamos com este livrozinho, sequência de 0 a 7. Esse caderninho aqui, sabe, fininho. Tá. Primeiramente, nós vamos dizer a vocês já sabem, só para relembrar, a diferença que existe entre ética e moral. Ética e moral. A ética são os princípios. A moral é o que deriva dos princípios. E a ética familiar, a ética profissional, a ética, por exemplo, a ética médica, a ética empresarial, a ética das relações pessoais. Questão ética. Existe questão ética. Essas coisas, sabe, estão presentes nessas várias áreas. E, junto a isto, presente também a moral. Havendo ética, a consequência é que haja moral. Mas a ética diz respeito a valores que são contínuos. Não matarás, não roubarás, não... Valores assim. São valores assim que atravessam culturas. A forma como esses valores são vividos, são expressos em cada sociedade, esses valores são diferentes. Não é? Na cultura japonesa, as pessoas expressam os valores de outra forma, de atenção, do relacionamento com os outros, o que é possível, o que não é possível, sabe? Por exemplo, a moral vigente na Coreia do Norte é diferente da moral vigente em Israel e nos Estados Unidos. Diferente, sabe? Embora o princípio, assim, seja universal. Não roubarás, não matarás. Não. Como isso é traduzido, como isto é vivido, varia. Exemplo, como era a moral familiar nos anos 40, nos anos 20, sabe? O que era considerado imoral nos anos 20, imoral nos anos 20 era uma mulher usar
uma roupa acima do joelho. Isso era imoral. Isso era imoral. Seria contra a moral vigente se uma mulher saísse sozinha caminhando pela cidade. Não, isso aí. No Império, por exemplo, a sinhazinha tem que ter uma ama junto a ela. A ama que dava leite, e poderia ter também a moça que acompanhava, o pajem acompanhava o senhor. Assim, na época da escravatura havia uma moça que tinha a função e essa função chamava-se cunhã, ser cunhã de alguém. Era uma cuidadora, sabe? Meu pai, nos anos 50, 60, ele dizia que na polícia militar havia o ajudante de ordens. O ajudante de ordens. Deve ser alguém que, depois não ouvi mais falar dessa palavra, mas essa palavra expressa. É alguém que cumprir as ordens de um superior. Exclusivo para isso, né? Exclusivo para isso. Isso era a moral, os costumes. No mundo do direito existe também aquilo que se chama do direito consuetudinário. Consuetudinário. Quer dizer, é um direito que há uma jurisprudência a partir de um costume que há em uma região por séculos, por décadas, sabe? Aí cria-se um conceito aí que isso é levado em conta, isso é levado em conta. Por isso, o mundo do direito aqui no Brasil é diferente do mundo do direito na Alemanha, na China. Diferente, né? Os princípios universais estão lá, em todos os lugares desses. Mas como isso é traduzido varia. Então, para vocês ficarem sabendo, a diferença entre ética e a moral é que a ética são os princípios. A ética diz respeito aos princípios universais, todos os tempos. Já dei exemplos. E a moral é a moral vigente. É aquilo como a ética é expressa, que varia também. Varia também. O direito canônico da igreja já foi revisto, porque não que a igreja estava sendo mais ou menos flexível, mas ela precisava expressar de uma forma clara, de uma forma, os princípios, uma linguagem que fosse clara, compreensível, com exemplos claros, compreensíveis, falando sobre questões que nos anos de 1800 não havia e que hoje há essas questões. E é preciso responder a essas questões. Então, nós estamos fazendo essa introdução para vocês saberem o limite do nosso estudo aqui. Então, nós estamos com um cadernozinho para nos orientar, é esse aqui de 0 a 7. Então, pegamos pela a sequência número 1, a primeira capítulo da formação. A forma como tu percebes a vida produz em ti uma tal disposição para querer continuar, ou até para querer desistir, que não depende de ti tão somente o que certos elementos podem provocar, a partir da percepção que tu, em relação a eles, possas ter ou vir neles a te empenhar. Hoje eu me escrevi: sendo que cada um ocupa um lugar,
A percepção que tens da realidade vai depender e dos valores e das reações daí decorrentes depende do lugar de onde tu estejas percebendo. É isso. Isso é uma forma mais explicitada do que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mas aí eu abro um parênteses. Aí há o risco de a gente cair no relativismo, no subjetivismo. Se eu achar que seja, a coisa passa a ser. O relativismo subjetivista. Se eu achar que isso seja assim, então isso tem valor de verdade para mim. Tá bom? Podes até pensar isso. Eu falo quanto à percepção. Claro que a tua percepção será distinta de qualquer pessoa, porque ela olha a partir de outro ângulo. Mas não podes dizer que a verdade toda esteja na forma como tu percebes o mundo. Tua percepção é parcial. É parcial. E o que não é parcial, nós sabemos, nós cristãos, já entra numa dimensão de fé, pelo que nos foi revelado, por revelação, por Cristo Senhor Jesus. O que Ele nos revelou, eu e o Pai somos um só. Isso é algo que nos foi revelado. E a partir dele, e como nós confiamos, nós acreditamos, nós tomamos, acreditamos, consideramos como verdade. E isso não depende da nossa percepção. É um dado revelado. É um dado revelado. A fim de que a gente não caia no relativismo subjetivista, é preciso considerar certos dados, como esses da revelação, que não dependem da percepção do nosso lugar. Esses dados são verdades em que acreditamos, porque acreditamos. Outros podem não acreditar e não ter esses dados como verdadeiros. Mas nós estamos abertos a aceitar o que nos tenha sido revelado e acreditar. Eu e o Pai somos um só. Quem me vê, vê o Pai. Eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Nós acreditamos que Ele está conosco. Percebamos ou não percebamos, independe. Alguém poderá dizer que isso seja um dogma. Um dogma é uma forma de expressar a fé. É o que no mundo da lógica, é aquilo que se chama axioma. Axioma é um princípio a partir do qual algo é construído. O axioma. Exemplo de um axioma. A reta é o espaço mais curto entre dois pontos. Pronto. Isso é um axioma. Tomamos como verdade, como evidência. Verdade. Está aí. E algo que é provado. O que diz respeito, eu e o Pai somos um só, aí nós podemos estender a compreensão. Diz respeito a algo que é concernente ao mistério de Deus. E se algo diz respeito a Deus,
não está limitado à nossa humana capacidade. Pois se Deus fosse objeto de prova laboratorial, não seria mais Deus. Não seria mais Deus. Seria algo que caberia em nosso referencial humano. Mas Ele é Deus. Mas Ele é Deus. Vocês pensam como homens, como seres humanos. Eu penso como Deus. Ele disse lá em Isaías. Então, minha gente, é algo que foge. E se o Senhor Jesus nos revelou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará presente, nós cremos. E não precisa provar, nós cremos. Porque é um dado de revelação. E a partir disso, há decorrências práticas. O que vocês fizerem ao menor dos seus irmãos, a mim vocês terão feito. E eu vou fazer o quê? Terei que fazer o bem. Terei que me comportar como fazendo a Ele saber que estou fazendo ao Senhor. E nisso nós confiamos e acreditamos. E praticamos. Isso resulta numa moral cristã. Essa moral de serviço ao próximo. Ficamos claros, assim, vamos esclarecendo para vocês perceberem. Isso tem um limite, isso tem esse limite, esse tem uma decorrência, isso tem uma decorrência, e assim a gente vai explicitando. Porque nós temos dimensões. A dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão psicológica. Temos dimensões em nós. Então, quando se trata de uma dimensão, é preciso saber precisamente de que se esteja falando. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma estrutura esquizofrênica, uma estrutura psicótica, paranoica, esquizofrênica, por exemplo, e essa pessoa entra em delírio e ela mata. O princípio é não matarás. E ela mata. A culpa, ela é passível de ser punida? Não. Ela precisa ser tratada. Então, o que diz respeito a algo, a um princípio, ele precisa ser considerado em que dimensão ele está sendo considerado. Está sendo levado em conta, relativa a que dimensão. É assim. Se alguém não crê em Deus, porque dele nunca ouviu falar, então, essa pessoa está negando o Senhor? Naturalmente não está. Naturalmente não está. Se alguém não pode fazer algo que exceda ao seu físico, ela não pode fazer. Mas é preciso fazer e ela não pode. Ela é passiva de punição, ela está transgredindo, ela está cometendo algo que seja, a que se possa imputar uma pena? Não. Entendem, minha gente? São as dimensões do sujeito e os desdobramentos que o princípio tem para cada dimensão do sujeito. Cada dimensão do sujeito. Se uma mulher estiver depressão pós-parto e enterrar a criança e matar a criança, ela é passiva de punição? Não.
Mas se uma pessoa considerada normal, ela maltratar uma criança, uma babá, por exemplo, dar comprimidos a uma criança para dormir, porque ela quer ficar, não quer cuidar da criança, e a criança tiver um problema respiratório ou de pressão arterial, gente, isso é passivo de punição. Entende? Mas se a mãe dessa criança tivesse tido uma depressão pós-parto e ferisse a criança e tirasse um pedaço da criança, ela seria punida? Não. Entende? Uma coisa pode ser causar danos a alguém e o causador não ser punido ou ser punido severamente. São dimensões do sujeito que entram nesse momento. Se uma pessoa leva outra pessoa, induz outra pessoa a cometer um crime, induz uma pessoa a deixar de tomar sua medicação, induz uma pessoa ela induz. Isso é passivo de punição? Punição. Mesmo que seja a pessoa que tenha feito. Fez com as próprias mãos. Ela assinou com o seu próprio punho, mas ela foi induzida. Indução ao erro. Entende, minha gente? Sim. Não é porque ela fez porque ela quis. Ela fez porque ela quis. Ela fez porque ela foi induzida. Induzir multidões, uma comunidade inteira, a matar-se. E depois a se matar, claro. Tendo se matando, não há como imputar nenhuma pena. Mas digamos que ele fez a comunidade inteira matar-se. E depois saiu, foi embora. Essa pessoa é culpada. Embora as pessoas tenham elas mesmas tomado veneno. Entende, minha gente, o que é o fato e a imputação da penalidade em razão do fato? Sim. Estamos tratando de questão ética e questão moral. Então veja, a forma como tu percebes o mundo revelará um posicionamento diante dele, a partir de determinada maneira. A forma como tu percebes o mundo resultará num posicionamento diante dele. Há pessoas que veem o mundo de forma negativa. Há pessoas que olham para o mundo, a partir de certos bloqueios. Há pessoas que criam defesas ouvindo falar de determinados assuntos, porque elas trazem marcas. Há pessoas que não se revelam, não se sentem à vontade, e para serem aceitas elas usam máscaras. Uma forma metafórica. Elas usam de subterfúgios para não se revelar. Maneiras de enganar, intencionalmente. Vocês estão entendendo, né? Se tua percepção do mundo for positiva, também positivas serão as relações dadas, as tuas relações com as pessoas. E mesmo que elas venham sob o crivo do que pode te decepcionar, uma lição igualmente positiva delas haverás de ter. Se tu tens uma
uma estrutura razoavelmente formada, tens uma expectativa em relação a algo, e isso venha a te decepcionar, pode tirar uma lição disso e naquele espaço, naquele lugar não ficar. Avante, adiante, adiante. Mas também pode em ti ficar uma marca e essa marca acompanhar-te. E ainda, sabendo ou não sabendo, dela não vindo a sair, ela restringirá a tua percepção e também tua forma de reagir. Por isso, é tão diferente julgar. É tão difícil julgar. Porque eu posso até avaliar o fato tenha sido eticamente correto ou não, o fato acontecido. Matar uma pessoa, estrangular, induzir a pessoa vir a se matar, sabe? Eu posso até entender agora e fazer um julgamento daquilo, um julgamento ético, moral daquilo, pelo dano causado, por exemplo. Agora, quanto à culpabilidade, aí depende de vários elementos. Também a tua forma de enxergar, em parte de ti não depende. Porque foste formado numa determinada cultura, aprendeste que o correto era dessa maneira, que assim deverias fazer, e depois tu poderás ter problemas. Sabe? Embora fuja ao teu querer. Por isso é necessário trabalhar primeiramente a tua disposição em relação aos próprios acontecimentos. É preciso que tu queiras primeiramente inteirar-te acerca de coisas que em ti precisam ou não se integrar. Sem essa integração tua, primeiramente, distorcida será a tua percepção da realidade. E aí? Como haverás de ficar? Sobre isso convém pensar. Entendes? Nós dissemos, primeiramente, que a tua percepção depende do lugar que estejas ocupando. Depois falamos de culpabilidade ou não culpabilidade de certos fatos. E agora estamos falando de elementos presentes em ti que poderão te restringir ou enlarguecer na compreensão da realidade. 3 coisas dissemos até aqui. Se tu estiver integrado, o mundo para ti se apresentará como inteiro, como o mundo inteiro. Não dividido, não persecutório, não alienado. Se tu estiveres em alguns pontos de tua vida, de tua estrutura de personalidade, desalinhado, dissipado, quebrado, marcado, tu te apresentarás ao mundo também de forma conflituosa. Serás sempre do contra, sempre do contra. Ages porque reages sempre de forma contrária. Se te perguntar sobre algo, os pontos negativos dirás primeiramente. É assim. A depender de tua percepção, resultará a tua disposição em relação ao que tens diante de ti, ao teu derredor, ratificando ou retificando nós. Minha gente, aí estou falando desse terceiro ponto, que é a tua estruturação de personalidade. Se estiveres desalinhado, desestruturado, tua percepção do mundo também estará
conforme essa tua realidade. E também a tua ação e a tua reação. A tua ação e a tua reação. Aí eu direi, como uma coisa que poderei te dizer, ajuda se estiver ao teu alcance. Ajuda. Por causa de tudo isso que eu disse até esse momento, ajuda se estiver ao teu alcance. Mas não coloque mais tinta, mais colorido nas tintas. Não coloques mais lenha na fogueira, sabe? Convém agir com prudência. Com prudência, que não significa medo, mas um agir responsável, pensado, avaliado, sabe? Discernido. Agir com prudência, porque não é o momento que diz aquilo que tu és. Um momento pode falar do momento, mas a mesma coisa em momentos diferentes e cada vez próximos diz de um traço. Isso mostra um traço que te caracteriza. Então, deixa, sabe, aguarda, observa e vamos percebendo, vamos entendendo. Sim. Por conta do que a gente apresentou a esse momento, estamos chegando a essas conclusões e fazendo também esse pedido, essa exortação. Aguarda, não te precipites em tomar decisão. São vários elementos que fazem parte de um determinado momento e nem tudo é como estás percebendo, nem tudo é como estás ouvindo que esteja sendo. É assim, sabe? Aguarda, ainda pelo fato de que a tua percepção depende da tua estrutura, do lugar de onde observas, das circunstâncias emocionais, físicas, psíquicas envolvidas na questão. Tá certo? Nós estamos já há 30 minutos dessa nossa primeira fala, certo? Agora, no segundo momento desta nossa formação, estamos querendo ser didáticos. Podes dizer aí se está tudo claro, bem claro, como está chegando essa tua compreensão. Estamos agora na página 11 desse livrinho, Uma Questão Ética, sequência 01 até 7. A questão 0 até 7. Nós estamos na primeira questão, nesse parágrafo que começa na página 11. Considerando que tudo se dá num estado inicial e permanente de inacabamento, em constante aprimoramento, há que tudo se burilar, mesmo sendo boa a matéria em sua raiz. Como nós somos limitados pela própria natureza humana, limitados, como em termos de desejo, termos psíquicos, somos faltantes, como fisicamente limitados, emocionalmente também temos nossos limites, é preciso mesmo que a matéria seja boa. É preciso que essa matéria se passe por um burilamento. O que é um burilamento? Burilar é aquilo que se faz com os diamantes.
É aquilo que se faz com os diamantes. A depender da forma do burilamento, e se houver uma falha, o que seria um diamante se tornará apenas uma pedra de vidro, sem valor. E a depender do burilamento, se transformará num lindo diamante, caríssimo diamante, reverberando a luz em cores vivas. E isso vai depender da arte, da maneira de fazer, de trabalhar esse elemento. Isso é uma questão de burilar uma matéria que seja boa. Uma matéria que seja boa. Porque se não houver matéria a ser burilada, o que acontecerá? Alguém já disse que o mesmo sol que incide sobre os diamantes é o mesmo sol que incide sobre o lixo. O mesmo sol. A reverberação da luz solar dependerá do receptor, da natureza, da matéria, do que esteja recebendo esta luz. Em razão disso, tu poderás aprimorar-te a partir de dentro. Tu poderás aprimorar-te em certas áreas em que não estejas agindo eticamente, porque tu tens inteligência, tens vontade, tu tens oportunidade, tu tens condições, e vai depender de exercitar-te, iniciar. E se ainda imperfeito vir a ficar, poderás aperfeiçoar-te. Sempre há espaço para burilamento sair mais com um excelente acabamento. Sempre é possível. Sempre é possível. Tu precisas aprender com os acontecimentos e fazer em ti mesmo renovados aprimoramentos. Se tu quiseres vir a ter e isso permanecer, trabalha o ser. Trabalha o ser. Porque tendo e não sendo, acabarás te perdendo. Acabarás te perdendo. É assim. E vindo a conseguir, tu poderás não levar adiante. Tu poderás perder ou perder-te durante a caminhada, por não haver em ti condições de deixar fluir, crescer, avançar, aprimorar. E até poderás cair. É disso que se trata, minha gente. É disso que se trata. Trabalhar o ser para a permanência do ter. Esse é um aspecto que estamos tratando nesse momento. Se tu tens duas saídas, só tens duas saídas, nesse tema do aprimoramento pessoal, burilamento pessoal, ficar a te lamentar e a procurar ouvidos que queiram te ouvir, lugar de quem procura quem seja capaz de se compadecer de ti, ou fazer o enfrentamento pela superação daquilo que para ti tiver sido marcante em determinado momento. Se tu insistires em reclamar, com o passar do tempo estarás mestre em reclamação. Mestre em reclamação. Em falar sempre contra algo ou alguém, serás mestre nisso. E sabes as consequências que cada coisa dessa poderá te trazer.
Também, se cada oportunidade dada for uma motivação forte para que tu te aprimores, aí tu estarás com o caminho acertado. O caminho acertado. Tu terás, sabe, encontrado uma forma de, com o passar do tempo, tornares-te mestre. Assim, em qualidades que são as joias da coroa, que nunca poderão ser vendidas, nem compradas, nem trocadas. Serão parte de um legado. Vê como nós estamos tratando a questão, parte por parte, aspecto por aspecto. Estamos falando desse estado de inacabamento permanente e trabalhar-se como condição de permanência. Se de um lado a percepção poderá ser dessa forma, e enfatizares esta forma, serás mestre nisso aqui. Também no contrário disto aí. Vai depender, em parte, ou em grande parte, de ti. Nessa superação de ti mesmo, terás condições de trabalhar tudo o que concerne à estrutura ou à dinâmica de uma questão especificamente dada. Tu poderás trabalhar a estrutura e a dinâmica. Não é, minha gente? A estrutura. Uma pessoa que possua um limite por uma razão psíquica ou educacional, ou de percepção, isso se apresenta também como uma dinâmica própria, nessa ou naquela ocasião. Uma pessoa que seja neurótica, ela vai reagir de forma neuroticamente, com nível de angústia, com inquietação, com assodamento, resolver também, sabe, dar resposta no pronto, sabe, pavio curto e, sabe, ficar em conflito consigo mesmo e com a outra pessoa. Não existe um equilíbrio para administrar aquele momento. Já uma pessoa psicótica, de estrutura esquizofrênica, ela entrará em delírio. Estão me querendo me matar, estão me olhando, estão me perseguindo, estão querendo. Ela vai achar isso. Um exemplo no caso de uma psicose paranoica. Sim. A forma como tu reages expressa uma estrutura que tens e uma dinâmica. A dinâmica depende da estrutura. Uma pessoa que tenha uma formação, sim, desde a infância, numa religião rígida, sabe? Essa pessoa vai ser rígida também. Uma educação rígida, sabe? Com chicote, com punições, a percepção dessa pessoa do mundo será limitada a esta estrutura, a esta formação.
será limitada a isso, a percepção a partir disso. Já disse que ela verá também um mundo assim, sempre de duas coisas, isso é isso ou isso é aquilo. O mundo sabe, é uma relação binária. Isso, ou isso, ou isso. Assim. Sim. Se a pessoa matar, tem que ser morto, independente do, sabe? Matar tem que ser morto. Se a pessoa roubar, tem que cortar a mão. Pronto. Assim, é automático. Ipso facto, pelo próprio fato. Então, a dinâmica, a dinâmica do agir, o operacional depende da estrutura. Tu podes escolher entre ficar a um passado afixado ou integrar a lição que ele te traz e continuar a fazer uma caminhada. Poderás tanto fixar-te ali e não sair daquele lugar, como podes tomar a lição e seguir adiante, com mais maturidade, sabendo que o que surgir a partir dali dependerá em grande parte de ti. Sabe? Dependerá como isso em ti tenha repercutido e como a isto tu tenhas reagido. Com tudo isso, até agora, eu estou te dizendo, aprimora-te, conhece-te a ti mesmo, em tua potencialidade, em teu limite, ou em tuas potencialidades, ou em teus limites. Isso eu disse até aqui, tá certo? Nós vamos ver agora há quanto tempo nós estamos em formação. Nós estamos a 48 minutos da nossa formação. E aí vou deixar que tu possas pensar em algo a partir disso aqui. Pensa em algo a partir disso aqui. Tá certo? Ou seja, depois que tu possas rever isso aí, deixa as perguntas aí, escreve aí no chat. Escreve aí. E, sabe, deixa escrito, escreve aí. Landelino repassará para mim e a gente vai falar disso. Começaremos a nossa próxima formação na quarta-feira, já a partir das respostas que serão dadas. E aí vamos avançar mais um pouco para que a gente possa chegar a uma compreensão, pelo menos parcial, do que estamos querendo apresentar. Estamos chegando ao final desse primeiro capítulo, que diz assim: a forma como tiveres de vivenciar cada nova cada nova questão que te chegar, dependerá, já disse, de tua estrutura psíquica, de tua disposição emocional, dependerá também de tua formação familiar, com todos os elementos de afirmação ou de negação. Disso dependerá.
se vieres a conservar uma divisão em ti, sem que te disponhas primeiramente a te aprimorar, se isso vier a acontecer, tu verás o mundo dividido, cindido. Se for o contrário, não verás o mundo persecutório, não verás o mundo assim, como algo que esteja querendo mal, te querendo mal, porque o mal existe, mas de forma sistematicamente persecutória, não. Não. Porque em tudo há pelo menos dois lados da questão. Pelo menos dois lados da questão. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas tu podes também exercitar-te, aprimorar-te em ser mestre em reclamar e seres mestre em saber entender, saber dar o próximo passo a partir de um aprendizado relativo a cada fase que vieres a viver. Aí poderás aprimorar-te no negativo ou no positivo de ao menos duas faces que possui cada realidade. Poderás, então, passar a ver o mundo dividido e então em ti e a partir de ti tudo estará partido, ou então tu te decides por integrar-te e uma vez integrado, terás uma chance de melhorar a tua própria percepção e fazer o novo vir a se dar. A se dar. E nisso poderás a ti mesmo e a muitos outros vir a ajudar. É assim. Entendeste, minha gente? Entendeste o tema do limite, da percepção, do que é ético, do que é imoral, do que é imoral? Dou um exemplo. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses olharam para os índios, tomando banho, sempre tomando banho frequentemente, despidos. Eles disseram que os índios eram amorais. Amorais. Eles não tinham moral. Não era nem imoral, porque eles não viam neles algo relativo à imoralidade. Mas dizem que eles não tinham moral. Ora, existe uma moral indígena? Existe. Existe. Uma ética indígena? Existe, minha gente. Existe. Por exemplo, os índios falam bem baixinhos perto de criança. Bem baixinho mesmo eles falam. Eles não ficam gritando criança. Não. É assim. Os índios não se exibem, eles são naturais. Agora eles vestem roupas quando vão fazer suas danças tradicionais por causa do olhar dos brancos. Eles estão se protegendo do olhar dos brancos. Então, os índios e as índias se vestem agora. Vestem-se de calções, colocam coisas assim, panos na parte assim do busto para fazer as danças, mas pinta o corpo por inteiro como os ancestrais faziam. E antes eles não agiam dessa maneira, mas em razão da percepção do outro, de como o outro estava interpretando, que eles negavam-se a oferecer, insumos
ração, elementos a essa distorção de percepção. É assim. Entende? Então já é uma reação. Há uma ação. Há uma provoca-ação. Isso é ética. Isso é moral. Dá para entender? Agora, faz perguntas, apresenta questionamentos uns para os outros. Aproveite esse momento. Vamos fazer nossa oração de encerramento e começaremos a formação da próxima quarta-feira já respondendo as tuas perguntas. Lembra-te, as orações por ti nós faremos todos juntos nesse momento. Agora, as perguntas poderás fazer se vieres a tê-las. Algumas dúvidas que te surgirem, a gente poderá, se souber, respondê-las. Vamos agora ficar em silêncio e fazer diante do Senhor uma oração por tudo que estás vivendo neste tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e até a próxima quarta-feira.